trouxe a Bíblia Sagrada, vamos abrir lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, somente o versículo de número 13. Glória a Deus. Pode ser assim, glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 24, somente o versículo de número 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 24, somente o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma vez. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite em Tua presença. Aqui estamos, Senhor, mais uma noite em Tua casa, em mais este culto da família, em mais este culto de domingo. Papai, aqui estamos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco nesta noite. Usa-me como canal de bênção para falar com a Tua igreja, não o que nós queremos, mas certamente aquilo de que estamos necessitados. Usa-me, Senhor, nesta noite. Fala conosco, fica conosco. É o que nós lhe pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Porque só Ele. Glória a Deus. Mateus 24, 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu quero pregar uma mensagem nesta noite, cujo tema da palavra é: não desista da caminhada. Glória a Deus. Não desista da caminhada. Jesus, ele alerta o seu povo, os seus discípulos e a sua igreja, trazendo a eles uma palavra que diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a mensagem que eu quero pregar nesta noite vai girar em torno do tema: não desista da caminhada. Por que Jesus alerta que é para aquele que perseverar até o fim que a coroa está esperando, que a coroa está guardada? Por que Jesus ensina que nós devemos ser perseverantes nos caminhos do Senhor, para que nós então possamos receber de Deus a coroa da vida eterna? Jesus alerta aquele que perseverar, ou seja, aquele que não desiste, aquele que não retrocede, aquele que não volta para trás, aquele que não larga a mão do arado, aquele que vai até o fim, este tem a vida eterna lhe esperando. Aquele que perseverar até o final da jornada, aquele que chegar até o fim do caminho, este vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, aquele que não desistir na caminhada, este será salvo. Irmãos, a Bíblia nos ensina que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. A vitória, ela vai ser dada para aquele que cruzar a linha final, a linha de chegada. Para este, a vitória vai ser entregue. É como se fosse numa corrida. Eu começo correndo bem, eu chego até o meio do caminho, mas se eu não cruzar a linha da chegada, eu não consigo receber o meu prêmio. E da mesma maneira é também os caminhos do Senhor. Da mesma maneira também é no reino de Deus. Não adianta começar bem, chegar até o meio, porque o importante está no final da jornada. O importante está no trajeto final, está na linha que delimita a nossa vida terrena para a vida eterna que nos espera. Tem que perseverar até o fim. E também comparando com uma corrida, né, irmãos? O reino de Deus, Paulo fazia comparações, Jesus fazia comparações. Eis que o reino de Deus é comparado a 10 virgens.
Eis que o reino de Deus é comparado a um semeador que saiu a semear. Eis que o reino de Deus é comparado com uma corrida. Só que não uma corrida de 100 metros, uma corrida rápida. Irmãos, tem muitos que começam a caminhar com Deus e logo eles disparam em direção ao Senhor. Só que estas pessoas correm uma caminhada de 100 metros, uma corrida de 100 metros. Porque eles disparam para correr na presença do Senhor e quando chegam nos 100 metros, eles param. Começam bem, começam animados, começam com vontade. Só que só até 100 metros, passam os 100 metros, param a correr, terminam o esforço, para a caminhar. O reino de Deus, irmãos, não é como uma corrida de 100 metros. O reino de Deus é como uma grande maratona. Não importa se você vai rápido, não importa se você vai devagar, o importante é você ir até o final da jornada. O importante é você chegar até o fim. O importante é você cruzar a linha final. Pastor, eu não consigo correr. Vai andando. Pastor, eu não consigo andar. Vai cambaleando, vai mancando. Pastor, nem cambaleante eu consigo chegar. Vai se arrastando, mas persevera, não desista, não jogue a toalha, não volte para trás, não desista, chegue até o fim, porque a coroa da justiça te está guardada. É como uma maratona, irmãos, é como uma corrida de resistência. Você vai devagarzinho, mas você vai. Você vai cambaleante, mas você vai. Você vai às vezes cansado, mas você vai, você não desiste. E é isso que Jesus nos ensina, aquele que perseverar até o fim. Irmãos, 30 anos de crente, mas basta que no último ano da sua vida ele desista de andar com Jesus, para que ele venha perder a sua salvação. Ah, pastor, mas eu tenho 50 anos que eu estou na igreja. Mas talvez no último ano da vida, no penúltimo ano da vida, nos 5 últimos anos de vida, ele deixou a caminhada. Ele deixou o caminho da salvação. Ele começou bem, ele foi bem, ele fez 1/3 da prova, 2/3 da prova, 2/3 da prova, 3/4 da prova. Mas chegou no finalzinho da caminhada, ele deixou de lado, jogou a toalha, desistiu, virou as costas, voltou de onde veio. Este não perseverou até o fim. E Jesus nos ensina, é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não desista da caminhada. Pastor, mas por que o Senhor nos traz uma palavra sobre não desistir? E por que Jesus ele deixou a palavra de que aquele que perseverar até o fim será salvo? Sabe por que Jesus nos deixou essa palavra de perseverança? Porque ele sabia, irmãos, que o caminho muitas vezes do reino de Deus, ele é estreito. A Bíblia diz que o caminho que nos leva aos céus, ele é estreito e a porta apertada. Tem horas, irmãos, que não é fácil servir ao Senhor. Tem horas que não é fácil trilhar o caminho da salvação. Tem horas que a porta ela é bem estreita, a gente quer passar de forma espaçosa, de forma larga, e a porta ela não comporta aquele que quer passar de qualquer maneira. O caminho ele é estreito, o caminho não é largo. O caminho ele é apertado, a porta é apertada, então muitas vezes vai ser com dificuldade que você vai servir ao Senhor. Muitas vezes vai ser com luta, com tribulação, que você vai estar na casa de Deus. Muitas vezes vai ser apertado, vai ser contrito, vai ser cansado e até desanimado, que você vai estar na jornada. Mas Deus manda eu dizer para você nesta noite, persevere até o fim, não desista, Deus é na tua vida. Jesus, irmãos, ele já nos deixou essa palavra de perseverança, porque o caminho justamente ele é estreito, a porta ela é apertada, e o caminho estreito, a porta apertada, exige de nós um sacrifício, exige de nós um esforço, e Jesus nos ensina, vai ser com esforço, você vai chegar no reino dos céus com perseverança. Tem horas, irmãos, que a gente está cansado. Tem horas, irmãos, que a gente está atarefado. Tem dias que é com luta, é uma corrida no trabalho, é uma corrida no dia a dia, é uma corrida na família, é um problema daqui e dali. E a gente fala, mas eu não vou mais não.
Ah, mas eu não quero não. Irmãos, às vezes vai ser com dificuldade mesmo. Mas o importante é perseverar. Deus não quer saber se você vem correndo, se você vem animado. O importante é que você venha. O importante é que você persevere. Nem todo dia você vai vir para a igreja alegre. Nem todo dia você vem para a igreja sorrindo, com tudo bem, com tudo dando certo. Tem dias que você vai estar na caminhada embaixo de luta. Tem dia que você vai estar servindo ao Senhor e vai estar no vale, no deserto. Mas o importante é não desistir. O importante é não desanimar. O importante é permanecer no caminho do Senhor. A Bíblia diz que pelo caminho ser estreito e a porta apertada, poucos são os que o encontram. Poucos são os que trilham este caminho, porque às vezes não é fácil, é verdade. E o caminho largo, a porta espaçosa, aquela por quem todo mundo vai, esta porta ela é até mais fácil. Este caminho ele é até mais abrangente, ele é até mais prazeroso. Só que no final do caminho largo e da porta espaçosa, o lago de fogo e enxofre, o inferno, é o que está guardado, é o que nos espera. Então, irmãos, vale a pena perseverar no caminho estreito, vale a pena passar pela porta apertada, porque o caminho largo e a porta espaçosa termina na perdição eterna. E Jesus sabia disso, e ele alertou: persevere, vá até o fim, mesmo diante de suas falhas. Não desista. Sabe por quê, irmãos? Tem horas que a gente está servindo ao Senhor e Deus ele é tão bom. Deus ele é tão maravilhoso. E tem horas que a gente está servindo ao Senhor e a gente começa a tropeçar. A gente começa a dar uma cambaleada, irmãos, porque ninguém é de ferro. Ninguém é robô. Ninguém é eterno. Ninguém é constante o tempo todo. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está bem. Tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra. E tem momentos, irmãos, que nós estamos diante de tantas falhas nossas, tantas imperfeições. E o que a gente pensa? Quer saber de uma coisa? Eu não consigo. Eu sou falho. Eu vou desistir. Eu sou tão imperfeito, eu sou tão pecador, eu não quero mais estar lá, eu não consigo. Eu tenho tantas falhas, eu não mereço estar diante de Deus. Mesmo diante de suas falhas, mesmo diante das suas fraquezas e mesmo diante dos teus pecados, não desista. Sabe por quê? Sabe qual um dos maiores exemplos de falha, de imperfeição, mas que mesmo assim perseverou até o fim? Foi um homem chamado Pedro. Irmãos, Pedro na Bíblia, ele era 50% bênção e os outros 50% ele era tribulação. Pedro, pensa num discípulo complicado. Pedro, ao mesmo tempo que ele olhava para Jesus e dizia: tu és o Cristo, o Filho de Deus, no mesmo tempo que ele era inspirado pelo Espírito Santo para dar uma revelação a respeito de Jesus, na mesma hora ele virava e falava: Jesus, você não pode ir para a cruz não. Jesus, você não pode morrer não. Aí Jesus tem que virar para Pedro, depois de ter elogiado Pedro: ó, tu és Pedro, tu és uma rocha, tu és um discípulo de valor, tu és alguém importante. Aí Pedro pega a palavra de novo, e agora usado pelo inimigo, ele diz: Jesus, você não pode ir para a cruz, você não pode morrer. Aí o mesmo Jesus que elogia Pedro, vira para Pedro e diz para ele: para trás de mim, Satanás. Porque tu não conheces as coisas de Deus, mas as coisas que são do homem. O mesmo Pedro que é elogiado, passa 5 segundos, agora Jesus vira para ele: tu és Satanás, você está sendo usado por Satanás. Pedro, irmãos, no mesmo tempo que ele tem fé para caminhar por cima da água e dar 2, 3 passos em cima da água, ele está vendo Jesus, ele está debaixo da palavra de Jesus, ele já está vivendo o milagre, ele já está caminhando sobre as águas, e de repente ele começa a olhar para a água e fala: meu Deus do céu, e se eu afundar? No mesmo tempo que ele tem fé para andar sobre as águas, ele tem dúvida para saber o que vai acontecer se ele afundar. O que acontece? Ele afunda. Aquele que dá 2, 3 passos em cima da água, de repente afunda. O mesmo Pedro, irmãos, que disse que estaria com Jesus até o fim, antes do galo cantar 3 vezes, ele nega ao Senhor. Pedro não tinha falhas? Tinha. Pedro não era um pecador? Era. Pedro era perfeito de forma nenhuma, mas a Bíblia diz que ele perseverou até o fim. Irmãos, mesmo diante dos seus pecados, não deixe Jesus por nada.
mesmo diante das suas fraquezas. Ah, pastor, eu sou tão pecador. Ah, pastor, eu tinha que ser melhor. Ah, pastor, eu tinha que me esforçar mais. Ah, pastor, eu tinha que buscar mais. É verdade, nós tínhamos mesmo, mas mesmo diante das suas fraquezas, você está diante de um Deus que é forte, de um Deus que perdoa pecado, de um Deus que transforma a nossa vida. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Deus. Não é sobre nossas falhas ou acertos, é sobre aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso nós não podemos desistir, mesmo que nós tenhamos falhas, mesmo que nós não sejamos perfeitos. Mas Jesus olha para nós e diz: persevere até o fim. Vá até o final da jornada. Não desista, não desanime, não jogue a toalha, não retroceda, não largue a mão do arado. Vá até o fim da jornada. Mesmo diante das dificuldades, não desista. Mesmo diante das dificuldades, não desista. A Bíblia diz a respeito de um homem muito usado por Deus. O nome deste homem era Elias. Elias era um homem que quando ele falava não vai chover, não chovia. Quando ele falava vai chover, chovia. A Bíblia diz que Elias vai confrontar os profetas de Baal e de Azer. Ele vai matar todos os profetas. Ele vai exterminar, aleluia, os inimigos do povo de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no momento, quando ele destrói os profetas de Baal, Jezabel ameaça Elias. E Elias fica com tanto medo. Elias se sente tão pressionado que ele foge. E a Bíblia diz que no seu ânimo ele deseja a morte. Era tanta luta, era tanta perseguição, era tanta dificuldade que Elias falou: eu não vou aguentar mais. Eu não vou suportar mais. Eu não vou conseguir mais. Irmãos, mesmo diante da dificuldade, não desista. Quando Elias pensou que para ele não tinha mais jeito, quando Elias olhou para a circunstância e falou: para mim não dá mais, foi quando Deus enviou um anjo do céu, trouxe alimento e provisão para a vida dele, e ele se levantou e com a força daquela comida continuou caminhando. Se você está fraco, se você está cansado, se você está cambaleante, eu creio que nesta noite Deus vai trazer provisão para a sua vida. Nesta noite Deus vai enviar um anjo que vai trazer resposta e providência para a sua vida. Quando Elias estava diante da dificuldade que pensou que não dava mais, quando Elias olhou para a circunstância e falou: para mim acabou, já não tem mais jeito, a Bíblia diz que foi naquela hora que Deus mandou um anjo para trazer provisão para ele, mesmo diante das dificuldades da vida. Quem sabe você está hoje passando por uma dificuldade. Quem sabe você está hoje passando por uma dificuldade dentro do seu lar, dentro da sua casa. Quem sabe é na tua vida financeira, quem sabe é na sua vida emocional, quem sabe é no seio da sua família, você está passando alguma dificuldade. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é: não desista mesmo em meio às dificuldades. Deus tem provisão, Deus tem resposta, Deus tem renovo, irmãos. O Senhor renova a nossa esperança. O Senhor renova a nossa esperança. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Deus dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus vai renovar a tua vida nesta noite. Deus vai renovar as tuas forças aqui neste lugar. Você não vai desistir, você não vai desanimar. O Senhor renova as forças
forças do seu povo, Deus há de renovar a sua vida. Mas os que esperam no Senhor, mas aqueles que perseveram no caminho, mas aqueles que não desistem da caminhada, renovarão as suas forças. Você vai subir voo, vai levantar, você vai correr, vai avançar, você vai voar como a águia voa. Deus vai renovar o seu povo, porque Deus renova a nossa esperança. Deus renova a nossa força. A Bíblia diz que Deus ele dá esforço ao cansado. Deus multiplica a força àquele que não tem vigor. Irmãos, Deus renova a nossa esperança. Por isso, não desista da caminhada. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que às vezes o caminho ele é apertado. Eu sei que às vezes a porta ela é estreita. Eu sei que nós temos falhas. Eu sei que nós não somos perfeitos. E eu sei que as dificuldades às vezes batem na nossa porta. Mas não desista, não desanime. Deus há de renovar as forças do seu povo. Irmãos, olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 a seguir. Olha o que diz aqui, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vou repetir, porque a nossa leve e momentânea tribulação é passageira. Ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, as coisas, as lutas e as tribulações que nós passamos é passageiro. As adversidades, elas são momentâneas. E enquanto você está lutando, enquanto você está se esforçando, enquanto você está perseverando, Deus está preparando para você um peso de glória, uma recompensa, um maná celestial. Tudo vai passar, irmãos, aprenda isso. O que nós vemos hoje é passageiro, mas o que nós aguardamos é a vida eterna. O que nós aguardamos é o que Jesus foi nos a preparar. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Persevera, há um lugar no céu te esperando. Persevera, há uma recompensa no final da jornada. Não desista, tem recompensa de Deus para a tua vida. Aleluia. E ainda, glória a Deus. Para afirmar que sou eu na tua vida, sou eu contigo na tua vida, servo meu. Tenho eu me alegrado contigo, casa minha. Recanta a basteia. Sou eu na tua vida, Jeremias. Sou eu na tua vida, tenda minha. Jeremias 13, 22 e 23. Sou eu quem falo contigo, casa minha. O dia que o Etíope se livrar da sua pele e o leopardo conseguir livrar das suas manchas. E vocês deixar de ser bocas sujas. Sou eu contigo, servo meu. Nessa noite, estou eu feliz contigo, servo meu. Para afirmar
vida, servo. Na minha lei eram 636 mandamentos. Não houve um profeta que cumpriu um só mandamento, servo meu. Uma Torá era 636 mandamentos, casa minha. Servo meu, sou eu quem falo contigo. Não houve um profeta que cumpriu um sequer só mandamento meu, uma Torá. Aliviei o passo e o fardo deles. Na lei mosaica, casa minha, servo meu. Aliviei na lei mosaica. Derrubei para 10 mandamentos, servo meu, casa minha. Aliviei o fardo. Abaixei para 10 mandamentos, servo meu. Na lei mosaica não houve um, servo meu, que cumprisse com os 10 mandamentos, Jeremias, casa minha, tenda minha. Sou eu quem falo contigo, tenda minha. Na lei mosaica deixei para 10 mandamentos, casa minha. Não houve um que cumprisse com a minha lei, servo meu. De 10, no grego, no tempo da graça, sou eu quem falo contigo. Deixei para 2 mandamentos, casa minha. Não houve um que cumprisse com os 2 mandamentos. Os 2 mandamentos, casa minha, que eu deixei, foi esse. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu esforço. Não houve um que cumprisse. O segundo mandamento, servo meu, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não cumpriram esses 2, casa minha, servo meu, templo meu. Não cumpriram. No grego usei Paulo. Deixei de 2 mandamentos, casa minha. Usei Paulo e disse: um mandamento vos deixo, ameis uns aos outros. Nenhum mandamento eles cumpriram, casa minha. Aí volto, casa minha, falando contigo. Me aclaro de ti. Sou eu, o Senhor, falando contigo. Nessa noite, Jeremias 3, no livro de Lamentações, sou eu falando contigo. A minha causa desse povo não ser consumido e devorado são as misericórdias minhas. Esta é a minha graça e ela te basta, servo meu. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos estar orando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta noite em Tua casa e Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esta noite diante da Tua presença. A Tua palavra, Senhor, falou neste lugar, neste lugar. A Tua mensagem de esperança foi derramada sobre a Tua igreja neste dia. A Tua palavra que renova o cansado, que levanta o caído, que dá graça ao pecador, foi manifesta neste lugar. Rei, Yarai, Yará, Shabai, Yarai, Yarai, Yashere, Maia,
Papai, eu faço prova contigo neste lugar. Derrama nesta hora a tua presença. Derrama nesta noite a tua glória. Começa a queimar corações aqui nesta noite. Começa a expelir o espírito das trevas. Começa a queimar, papai, o espírito maligno. Começa a libertar, Senhor, nesta noite. Mas manifesta teu poder nesta casa de oração. Rei Carai, Arai, Abai, Aracha, Mantorai, Elecha, Rabadarabaia. Tem que amantorar, Sequebe, Aduri, Mandarai, Araracé. Se o Senhor tem falado, se o Senhor tem se agradado, derrama a glória deste lugar. Que não seja preciso impor as mãos, mas que o Senhor coloque as mãos sobre a tua igreja nesta hora. Derrama, Senhor, poder. Queima, Senhor, nesta noite. Liberta, Senhor, deste lugar. Ele acha Arabadai, Araia, sou que acarabadai. Ei, alai, esse cantor, e baixe que nem alabaia sou. Terrível, alai, a sore que lemecha. Opera, Senhor, milagres nesta noite. Opera, Senhor, maravilhas nesta noite. Liberta, Senhor, nesta noite. E renova as forças do teu povo neste lugar. É o que nós lhe pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.